Olá, graça e paz esteja com todos. Mais uma vez estamos aqui para fazer uma reflexão bíblica. E hoje eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 6, o versículo 9, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso que Jesus ensinou aos seus discípulos. Versículos 9 do capítulo 6, ele nos diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Esse é um dos ensinamentos de Jesus que faz parte do grande Sermão do Monte, que começa no capítulo 5. No capítulo 6, Jesus ele fala da prática da justiça e fala o dever das esmolas, porque os judeus ele davam esmolas e essas esmolas eles queriam ser aplaudidos, ser exaltados por aquilo que eles faziam, que o Senhor ensinava que tinha que ser em secreto. Aquilo que sua mão direita desse, a sua esquerda não ficava sabendo. Então Jesus ele começa a ensinar os seus discípulos e dentro dos ensinamentos de Jesus começa a ensinar o dever de orar. Por quê? O judeu ele era muito formal em oração. O judeu ele tinha o formalismo do tempo, tinha o formalismo do lugar, ele orava na sinagoga e no templo. Os judeus tinham o formalismo da forma de orar. Os judeus eles oravam de pé, muitas vezes de pé nas praças para não ser visto pelos homens. É o texto que nós acabamos de ler no versículo anterior, no versículo 5, diz que ele orava nas praças e nas sinagogas para ser visto pelos homens, e quando ele era visto pelos homens, o texto diz que ele recebia sua recompensa. Então, Jesus começou a chamar a atenção dos seus discípulos, ensinando a respeito da oração, porque a oração é um dos fatores mais importantes na vida de Jesus. Jesus, sendo Deus, ele orou para ensinar aos seus discípulos o dever de orar. E aqui o Senhor nos dá uma grande lição, uma grande instrução, o dever de orar. Aí ele no versículo 9 que nós lemos, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Primeira colocação aqui, quarto. Quarto aí era um lugar que era guardado como uma despensa, como um closet, um lugar que ficava na parte baixa, como um porão, como uma sala, uma cisterna, onde guardava coisas valiosas. Alguns guardavam alimentos, outros guardavam tesouros. E a primeira lição que eu quero passar nessa reflexão é que se é um quarto, se era um lugar onde que guardava tesouros, duas coisas acontecem aqui. Primeiro, quando nós entramos no quarto para orar, lendo esse texto, se é um lugar de tesouro, ou nós vamos sacar algo que já está depositado lá, ou nós vamos depositar algo lá naquele quarto, ou naquele lugar de tesouro. É assim que Deus começa a nos ensinar. Se ele diz que nós temos que entrar no nosso quarto, e em secreto ele nos recompensará, a oração é um meio de depósito, é um meio de contato com Deus, é um meio de falar com Deus, mesmo Deus sabendo o que nós vamos falar, porque a Bíblia nos informa que antes mesmo de eu falar, ele já sabe quais são as palavras que vão sair dos meus lábios, porque ele conhece o coração do homem, ele sabe o deitar e o levantar, mas Deus quer ouvir a voz de cada um de nós e entender que nós queremos estar na presença dele. Então a oração é um meio de contato, de
comunhão com Deus. E dentro dessa oração, Jesus ensina algumas coisas. Então, uma das coisas que ele nos ensina é que eu, em particular com Deus, eu não entro quando eu começo a orar no particular com Deus sozinho. A oração diz assim, ele ensinando, quando orares, orarás assim, Pai nosso que estás no céu. Está no coletivo aí. Você está no indivíduo sozinho no seu quarto, mas quando você começar a orar, você não consegue orar. Meu Pai, é Pai Nosso no coletivo. Por quê? Porque você começa a pedir, não somente para aquele que está orando, mas o próprio Espírito levará a orar no coletivo quando entra na presença de Deus, que é orar pelos enfermos, orar pelo país, orar pelos pastores, orar pelo necessitado, orar pelas as viúvas, os órfãos. Nós, quando começamos a orar, nós não oramos sozinho, mesmo estando no quarto sozinho. Esse é um dos objetivos da oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso tem aí 6 petições. As primeiras 3 petições que estão no versículo 9 a 11, é a respeito do Pai. É engrandecer, orarás ao Pai que está no céu. Então, Pai Nosso, orarás que venha o teu reino e que seja feita a sua vontade. Então, aí a soberania de Deus que é demonstrada. Aí no versículo 11 a 13 fala das nossas ações, que nós temos que perdoar, nós temos que deixar ser perdoado por Deus, para que nós possamos alcançar a recompensa que o versículo diz. Ele recompensará em secreto. Então, nós temos que aprender uma coisa. O versículo 7 diz assim, que nós não temos que vã repetições. Vã repetições é algo que acontece, que nós é orar vaziamente, sem pensamento, sem acrescentar, sem colocar a palavra certa no lugar certo, sem analisar, só por falar. Deus não quer isso, repetições de palavras. Deus quer que nós colocamos a nossa consciência, a nossa razão na oração. E é isso que a oração do Pai Nosso nos ensina. Nós oramos com consciência, com sabedoria do Espírito Santo. Paulo sabia disso, Paulo orou algumas vezes, e uma das orações que Paulo fez na carta que ele escrevia à igreja aos Efésios, lá no versículo 17, 16 do capítulo 1, ele orou, e uma das coisas que ele pediu para o Senhor, eu quero que o Senhor desse o espírito de sabedoria e o espírito que dê entendimento a respeito das coisas do Senhor. Então, a oração é um meio de nós termos a grandeza da sabedoria de Deus desenvolvendo em nós aquilo que Deus quer desenvolver, porque nós não podemos fazer nada sem oração. O homem não consegue falar bem as coisas do reino de Deus se não orar. O homem pode ter conhecimento humano, mas se ele não orar, é a oração que leva a voz de Deus ao coração do pecador. É a oração que leva a alegria de Deus ao coração do triste. É a oração que leva a vida àqueles que nos dias de hoje estão querendo se suicidar. É a oração que leva o refrigério para a alma. É a oração que leva, através do poder do Espírito Santo, a salvação. O homem prega, mas é a oração que faz tudo. Antes de qualquer coisa, ore. Antes de pregar, ore. Antes de dirigir, ore. Antes de sair de casa, ore. Ore. Deus nos chama a orar. E é no particular. Não precisa ninguém estar sabendo que você ora muito, ora pouco. Ore. Entra no teu quarto e ore. Porque não é no teu quarto, orando com Deus, que Deus vai te recompensar.
Deus em secreto sabe qual é a sua petição. Porque se quando nós oramos em secreto, só Deus vê. E Deus vendo o que nós estamos pedindo, e quando acontecer, você vai perceber que realmente aquilo provém de Deus. Porque Deus conhece aquilo que você pediu para Ele. Então, que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos fazer, antes de tudo, antes de ser pregador, de ser pastor, de ser regente, antes de ser o que você queira ser, seja um homem de oração, uma mulher de oração. Porque é a oração que faz a diferença. E não é a oração de grito, é a oração que leva você a pensar nas grandezas de Deus. Porque não é no muito falar, mas é no orar na presença de Deus que faz a diferença. Que Deus abençoe assim essa reflexão, que alcance o seu coração e você medite nessa reflexão no nome de Jesus. Amém.